Bíblica, a mensagem, dia 6, João 6. Depois disso, Jesus navegou pelo mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma imensa multidão o seguia, atraído pelos milagres que o tinha visto realizar entre os doentes. Quando chegou ao outro lado, ele subiu a uma colina e sentou-se, cercado por seus discípulos. A festa da Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus, se aproximava. Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Felipe: onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele queria apenas testar a fé de Felipe, porque já sabia o que fazer. Felipe respondeu: 200 moedas de prata não seria suficiente para que cada um ganhe apenas um pedaço de pão. Um dos discípulos, André, irmão de Pedro, disse: há um menino aqui com 5 pedaços de pão e 2 peixes. Mas para uma multidão como essa, isso é como uma gota num balde. Jesus disse: faça o povo se assentar. A grama verde formava um belo tapete natural e eles se acomodaram ali, cerca de 5.000 pessoas. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído em seguida. Fez o mesmo com os peixes, todos comeram à vontade. Depois que o povo comeu até se fartar, ele disse aos discípulos: ajuntem as sobras, para que nada seja desperdiçado. Eles obedeceram e encheram os 12 cestos grandes com as sobras dos 5 pedaços de pão. O povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. Eles disseram: este com certeza é o profeta de Deus, aqui na Galileia. Jesus percebeu que, no entusiasmo deles, já cogitavam a ideia de fazê-lo rei. Por isso, afastou-se dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Ao entardecer, os discípulos voltaram para o mar, entraram no barco e navegaram em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia voltado. Um vento forte soprou e o mar ficou agitado. Eles estavam 5 quilômetros mar adentro quando viram Jesus caminhando sobre a água bem perto do barco. Ficaram apavorados, mas Jesus os tranquilizou: sou eu, está tudo bem, não fique com medo. Então eles receberam no barco e pouco depois chegaram à terra, no lugar exato a que pretendiam chegar. No dia seguinte, a multidão que havia ficado para trás percebeu que havia só um barco e que Jesus não tinha voltado com os discípulos. Eles tinham visto o barco sair sem Jesus, mas havia barcos de Tiberíades por perto na hora em que eles comiam o pão abençoado pelo Senhor. Assim, quando perceberam que não havia voltado, entraram nos barcos de Tiberíades e foram para Cafarnaum à procura dele. Quando o encontraram no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: vocês vêm à minha procura não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque enchi a barriga de vocês e de graça. Não gastem energia lutando por comida perecível como aquela. Trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providencia. Ele e o que ele faz são permanentes, porque tem garantia de Deus, o Pai. Porque tem garantia de Deus, o Pai. Eles disseram: muito bem, o que temos de fazer então para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: confie naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, ele os envolverá na obra de Deus. Eles pediram: dá-nos o sinal e diga quem és, uma pista sobre o que está acontecendo, então seremos teus seguidores. Mostra-nos o que pode fazer. Moisés alimentou nossos antepassados com pão no deserto, e as escrituras dizem: ele deu a eles pão do céu para comer. Jesus respondeu: o real significado dessa passagem não é que Moisés deu pão do céu ao povo, mas que meu Pai está agora oferecendo a vocês pão do céu, o pão verdadeiro. O pão de Deus desceu do céu para dar vida ao mundo. Eles pediram: então queremos esse pão agora e sempre. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais nem sede nem fome. Digo isso com toda clareza para vocês. Ainda que me tenham visto em ação, não acreditem em mim.
aquele que o Pai me dá virá correndo para mim. E, uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu aguardarei. Não permitirei que ela se vá. Desci do céu, não para seguir meus caprichos, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Posso resumir assim essa vontade. Toda tarefa de que o Pai me incumbiu será concluída, nem a omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser. É isso que o meu Pai quer. Que quem vira o Filho, acreditar nele e no que ele faz, tornar-se seu seguidor, entre na vida verdadeira, a vida eterna. Minha tarefa é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos. Pelo fato de ele ter dito: sou o pão que desceu do céu, os judeus começaram a discutir com ele. Este não é o filho de José? Não conhecemos seu pai? Não conhecemos sua mãe? Como pode ele agora dizer, desci do céu, e esperar que alguém acredite nele? Jesus disse: não brigue por minha causa. Vocês não estão no comando, mas sim o Pai que me enviou. Ele traz a mim as pessoas. É o único modo de vir a mim. Só assim realizo o meu trabalho, reunindo as pessoas e preparando-as para o fim. Foi o que os profetas quiseram dizer quando escreveram: eles todos serão pessoalmente ensinados por Deus. Quem quer que tenha passado algum tempo ouvindo o Pai, ouvindo de verdade e aprendendo, vem a mim para ser ensinado pessoalmente, para ver com os próprios olhos e ouvir de mim com os seus ouvidos, pois tudo recebi diretamente do Pai. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que convivia com ele. E vocês agora podem ver a mim. Digo isso agora de maneira mais sóbria e solene. Quem crê em mim tem a vida verdadeira, a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o pão do céu no deserto e morreram. Mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu. Quem comer desse pão jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá e para sempre. O pão que dou ao mundo, para que possam comer e viver. Sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Os judeus ficaram alvoroçados outra vez. Como pode este homem servir sua carne numa refeição? Mas Jesus não deu confiança a eles e prosseguiu: só depois de comerem e beberem a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida obterá a vida eterna e estará pronto para a vida, para o dia final. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. O Pai, que é vivo, me enviou aqui. Assim, vivo por causa dele, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram o pão e, mais tarde, morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Tudo isso foi dito enquanto ele ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos ouviram isso e disseram: é um discurso duro demais de engolir. Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldade com o assunto e disse: ficaram arrasados com o que disse? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade nada fazem acontecer. Cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte nisso. Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-lo de fato. Sabia também que iria traí-lo. Ele continuou: foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. Vocês vêm a mim apenas como uma dádiva do Pai. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com ele. Então Jesus deu aos 12 a mesma oportunidade. Vocês também querem me abandonar? Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras da vida verdadeira, da vida eterna. Já decidimos segui-lo de fato e acreditamos que és o Santo de Deus. Jesus respondeu: eu não escolhi vocês, os 12? Mesmo assim, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Esse homem
um dos 12, já estava se preparando para traí-lo. Gente, João 6 é um capítulo grande, é um dos maiores capítulos aqui de João. E nós temos aqui tantos insights. O ponto central é o pão da vida. Você pode ver que é tudo da vida. Verbo da vida, nascer de novo, receber vida, a água da vida. Tudo é ligado à vida, vida eterna, vida. Agora Jesus fala sobre o pão da vida. E ele multiplica os pães e os peixes. E aqui é interessante destacar a atitude dos discípulos, né? Você tem Filipe, que Jesus pergunta, tem uma multidão com fome, tem uma multidão que estava seguindo Jesus por causa dos seus milagres. Jesus está fazendo uma obra extraordinária, está fazendo sinais e a multidão está vindo segui-lo. Quando a multidão está vindo segui-lo, ele para e começa a ensinar motivação certa, atitude certa. Ele fala para ele, não basta vocês quererem vir até mim para receberem milagres que sacia vocês. Vocês precisam querer mais que isso. Vocês precisam comer um pão do céu que vai saciar vocês para sempre. Vocês estão com interesse somente de receber de mim coisas da terra. Ele tinha multiplicado pão e peixe, falou, vocês estão me seguindo porque acham que eu vou continuar fazendo só milagre da terra. Ele falou, vocês precisam querer um milagre maior, que é comer o pão do céu, que sacia verdadeiramente a sua fome e sacia verdadeiramente a sua sede. Aí Jesus se importa com a multidão, apesar de ver a atitude errada delas, ele confronta a atitude errada delas, e aí ele mostra para eles que o verdadeiro pão não é o pão que ele havia dado, o milagre natural, aqui era o pão do céu. Aí ele diz para a multidão, mas senta. E depois que ele senta, ele fala, vamos dar de comer para eles, fala para Filipe para testá-lo. E Filipe fala assim, nem se nós tivéssemos 200 moedas de prata, nós poderíamos dar comida para esse tanto de gente. E aí ele acaba de falar assim, vamos dar comida para esse povo que eles estão com fome. Felipe vê um obstáculo, André vê uma solução. André falou, tem um menino aqui que tem 2 pães, 3 peixes. Essa é a atitude de 2 tipos de discípulos andando com Jesus. Tem uns que quando Jesus quer fazer algo, eles veem o obstáculo. Tem outros que quando Jesus quer fazer algo, eles veem a possibilidade, ainda que pequena, de algo acontecer. Porque é o seguinte, é muita fé você saber que tem uma multidão ao redor e trazer 2 pães, 3 peixes para Jesus. É fé. É uma fé pequena. Você já ouviu falar do conceito da pequena fé? Aqui está o conceito da pequena fé. Alguém que pega o pouco e acredita que na mão de Jesus pode se tornar muito. O contrário disso é a incredulidade de Filipe falar, só fazer a análise do cenário e dizer, impossível isso acontecer. Isso realmente não pode acontecer. Isso realmente não vai acontecer. Então, alguns discípulos, eles só ouvem, Jesus quer fazer algo na terra e eles só ficam mostrando os obstáculos. Mas outros, Jesus quer fazer algo na terra, eles pegam o pouco que tem nas mãos e colocam na mão de Jesus, dizendo o seguinte, vamos ver o que ele pode fazer. E Jesus sempre surpreende. E Jesus alimenta uma multidão com 2 pães e 3 peixes que veio da mão de uma criança que André providenciou. Então André participou do milagre com Jesus. Coloque os seus poucos pães, seus poucos peixes na mão de Jesus e deixe que ele faça o restante. Esse é o princípio da fé. É você colocar o que você tem na mão. O que você tem na sua mão? Coloca na mão do Mestre. Coloca nas mãos do Salvador. Creia, confia e deixe que ele pegue isso e faça a multidão ser saciada. Depois desse milagre extraordinário, Jesus ainda anda sobre as águas e revela que ele é o verdadeiro pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. No conceito judeu, existiu o maná, existiu o pão que desceu do céu e saciou o povo de Israel. Agora Jesus está dizendo, ele é o verdadeiro maná, ele é o novo maná. Então, lembra que Jesus, no princípio, a palavra estava em Deus e Deus estava na palavra, e a palavra era uma só com Deus, e a palavra é Jesus. A palavra é o pão. Ele disse, eu sou o pão. E quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem vida eterna. Agora, comer da carne e beber do sangue era um ato canibalesco? Não. Comer da carne e beber do sangue era um ato que remetia ao cordeiro. Jesus, quando dizia, eu sou o pão, que você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, que você tem parte comigo, Jesus está dizendo, em outras palavras, você precisa comer do cordeiro, que eu sou o cordeiro. E aí você... Então, a vida cristã é a questão de receber organicamente o pão vivo que desceu do céu. Quando você come Jesus, igual você está comendo agora, lendo a palavra, meditando na palavra, confessando a palavra, quando você come Jesus, você
recebe para o seu organismo interior a vida que está dentro dele. E isso é a vida cristã, é comer do pão vivo que desceu do céu. Em suma, essa é a verdadeira vida cristã. Amém.